Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje vamos começar a nossa aula já orando. Vamos fechar os nossos olhos e vamos entregar o dia de hoje, a nossa aulinha, para Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Esteja, Pai, abençoando, Pai, cada criança, Pai, cada lar, Pai, dessas crianças, Pai, guardando, Pai, protegendo, dando entendimento a elas, Pai. Muito obrigada por esse dia, em nome de Jesus, amém. Já dá um pause aí, quem tá sem a revista, já para aí a aula de hoje, já corre, pega a revista, pega a Bíblia, pega tudo que tem que pegar. Dá o pause e volta para cá correndo. Hoje a nossa aula é a aula 14. O nome da nossa aula é Eu me importo e vou ajudar. O nosso versículo. Alguém lembra do nosso versículo? Tá lá, ó, na nossa revista. Vamos ler. Estava doente e cuidaram de mim. Mateus 25:36. Hoje eu trouxe um amiguinho especial. Esse aqui é o meu amigo Sapo. Se a gente estivesse hoje na sala de aula, eu ia passar para vocês o meu amigo Sapo e cada um ia pegar o nosso amigo Sapo e ia falar uma palavra de carinho pro nosso colega Sapo aqui, pro nosso amigão Sapo. A gente ia ter uma atitude carinhosa com o Sapo. Ia falar uma palavra de carinho, dar um abraço, ia conversar, dar um abraço, falar oi Sapo, dar um abraço, ser atencioso. E se a gente estivesse na sala de aula, eu também ia falar para vocês, vira pro amiguinho da direita, dá um abraço, fala o quanto você gosta dele. Mas só que a gente tá falando pela câmera, então vocês vão dar um abraço e falar o quanto vocês amam pro pai e pra mamãe de vocês. Combinado? Então tá bom. Sabe por quê? Tudo isso? Porque a Bíblia ela fala que Deus, que Jesus, ele sempre foi muito atencioso, carinhoso com as pessoas. Quando ele veio aqui no mundo, ele se importou com as pessoas. Ele deu atenção às pessoas. E nós, que seguimos a Cristo, devemos imitá-lo em tudo. Então, nós devemos ser atencioso com todos. Dar carinho a todos, falar uma palavra amiga. Devemos imitar a Jesus. E aí eu pergunto para vocês, na família de vocês, tem alguma pessoa que está doente? Ou algum amiguinho de vocês que vocês ficaram sabendo que ficou doente? Então, se tiver, vocês já vão começar a orar por essas pessoas. A falar com Deus, conversar com Deus e pedir para que Deus esteja protegendo e abençoando essas pessoas. Combinado? Vamos falar mais uma vez o nosso versículo? Corre lá e vamos para fixar, hein? Guardar bem na cabeça o versículo, ó. Estava doente e cuidaram de mim. Mateus 25:36. Combinado? Grave, hein? É para gravar, é para decorar. No início da aula, eu falei que a gente tem que tratar as pessoas com amor, com carinho, não foi? Que eu falei para vocês que a gente tem que dar atenção para as pessoas, que isso agrada a Deus. E aí nós vamos lembrar um pouquinho da aula passada. Quem lembra da história da aula passada? Alguém lembra? Algumas pessoas, elas foram procurar Jesus, lembram? Tinha um homem que ele era muito importante e o filho dele estava doente. E o que aconteceu? Jesus, ele ouviu aquele homem, ele deu atenção àquele homem
e atendeu ao pedido daquele homem. Você já ficou doente? Depois vocês vão me contar como que foi. Quem cuidou de vocês, se demonstraram cuidado, amor. Eu tenho certeza que o papai e a mamãe, quando vocês ficaram doentes, eles demonstraram bastante carinho, cuidaram de vocês, demonstraram bastante amor. É assim que nós devemos agir. E depois desse homem ter sido curado, Jesus, ele foi até uma cidade chamada Cafarnaum. E aonde Jesus estava, sempre tinha muita gente, porque todo mundo queria ver Jesus. Todo mundo. E tinha um homem que ele era paralítico. E os seus amigos, eles escutaram que Jesus estava lá naquela cidade. E o que aconteceu, gente? Eles falaram assim: só quem pode curar ele é Jesus. E então eles pegaram esse amigo e tentaram entrar no meio da multidão, porque eles queriam ver Jesus, eles queriam que o amigo deles fosse curado. E então eles pegaram uma maca. Para quem não sabe o que é uma maca, é como se fosse uma cama, só que naquela época era como se fosse uma cama, mas só que uma tábua. Vamos imaginar uma tábua com algumas, como que eu posso explicar? Com algumas alças, para vocês segurarem e carregarem a pessoa até esse lugar. Assim, era mais ou menos uma maca naquele tempo. E aí, eles colocaram aquele homem naquela maca, só que tinha muita gente. Aí eles estavam ali andando para um lado, para o outro, tentando achar Jesus, tentando chegar até Jesus. Só que era muita gente, não tinha como eles chegarem até Jesus no meio daquela multidão. Então eles tiveram uma ideia. Eles fizeram um buraco no teto da casa onde Jesus estava. E o que aconteceu? Eles fizeram um buraco e eles desceram aquele moço que era paralítico pelo buraco. E desceram ele em frente a Jesus. Ele já desceu de frente para Jesus. Gente, olha que demonstração de amor, de amizade daqueles homens para com aquele moço. Eles queriam que o amigo deles fosse curado. Então eles fizeram um grande esforço para que o amigo deles fosse curado. Vocês já demonstraram um carinho assim, um amor assim por alguém que estava doente? Quando o papai, a mamãe, o irmãozinho está doente, o que vocês fazem? Porque olha, quando as pessoas elas ficam doentes, a gente pode ajudar e muito. Ó, a gente pode fazer um telefonema, a gente pode arrumar, no caso de vocês, arrumar o quarto de vocês. Se a mamãe tá doente, vocês podem arrumar o quarto de vocês, arrumar a cama, enxugar uma louça, aquelas louças que não quebram. Vocês podem ajudar o papai e a mamãe organizando o quarto, ligando para quem é da família ou para algum amiguinho, mostrando que vocês se importam com aquelas pessoas, que vocês amam aquelas pessoas. Gente, para Jesus, todas as pessoas eram muito importantes. E ele, como ele se importa com todos, ele curou aquele paralítico. E sabem o que mais? Gente, ele curou o maior problema que aquele homem tinha, que eram os pecados. Ele falou assim: olha, os seus pecados estão perdoados. Ele perdoou os pecados daquele homem. E Deus, ele quer com que a gente ajude, porque muitas pessoas, às vezes elas não estão com uma doença física, às vezes não é uma doença que a gente pode ver, a pessoa tá, às vezes é uma doença na alma, uma doença no coração, na alma daquelas pessoas. E o que aquelas pessoas precisam
é ouvir o quanto Jesus ama a cada uma delas. E nós, como seguidores de Cristo, nós devemos sim espalhar a boa notícia que Jesus ama cada um de nós e que Ele veio ao mundo para perdoar os meus pecados, os seus pecados. Então nós devemos contar isso para todo mundo. E o que nós vamos fazer essa semana? Essa semana a gente vai combinar o seguinte: se tiver alguém que vocês sabem que está doente, que precisa de uma atenção, vocês vão pedir para o papai, para a mamãe, para telefonarem para aquela pessoa. Ou hoje em dia a gente tem o celular, a gente tem o WhatsApp, que a gente pode fazer aquela chamada de vídeo, sabe? Ligar para a pessoa e ver a pessoa, saber se aquela pessoa está melhorando, se aquela pessoa está bem, combinado? E aí depois vocês vão me contar se vocês fizeram tudo isso. E a nossa atividade, ó, vai tá falando assim, ó, que a gente vai precisar de revista, tesoura, cola, bastão, lápis e borracha. Tá falando assim, no caso se a gente estivesse na sala, eu iria distribuir revista para vocês. Mas eu tenho certeza que aí deve ter alguma revista ou algum recorte, alguma coisa. E se não tiver também, não tem problema. Ao invés de vocês recortarem, vocês desenham. Então tá falando aqui, ó. Distribua revistas e tesoura às crianças, para que recortem algo que Belinha poderia dar a Henrique, a fim de demonstrar que se importa com ele. Aí tá falando assim: se não for possível recortar, desenhe. E também as crianças podem escrever formas de ajudar quem está doente. Então, tudo aquilo que eu falei pra vocês, olha, fazer um telefonema, ajudar a lavar, a enxugar uma louça, arrumar o quarto, todas essas coisas a gente pode ajudar. Combinado? E aqui também tem a nossa atividade super legal, que aí é só quem quiser fazer, faz. Eu ia achar super legal se todo mundo fizesse. Ó, a gente vai precisar de um prato de papel grande, uma caneta, cartolina, colchete, aqui tá falando, mas para quem não tiver colchete, pode ser cola, tesoura, régua e revista. Olha só, vocês vão dividir o prato em 4 partes e escrever em cada parte palavras como converse, perdoe, seja amigo e ajude. E vocês vão colar figuras que vão ilustrar essas palavras. E vocês vão fazer uma flecha, e vão colar no meio dessa cartolina, que é redonda. E aí vocês vão girar a flecha, e aonde a flecha parar, vocês vão contar uma história sobre essa palavra. Combinado? Para que vocês entendam o quão importante é ajudar as pessoas. Combinado? Então, ó, eu vou esperar as fotos, os versículos, as fotos assistindo aula, as fotos das atividades e os versículos todos decorados. Combinado? Um super beijo pra vocês. A tia Rê tá com muitas saudades. Vocês moram no meu coração. Amo vocês. Tchau!